Meus caros amigos e amigas, que prazer falar com todos vocês. Eu sou o professor Gleb Prete, criador do curso Jus Expert Grafotécnico. E chegou o grande momento que você irá saber como se tornar um perito judicial e como você poderá receber diversas nomeações, chamados para trabalhar para a justiça como perito e perita. Detalhe, sem precisar prestar concurso público e ainda receber em média R$3.000 por dia de trabalho, trabalhando apenas algumas horas aos finais de semana, sem necessariamente sair da sua casa e sem precisar deixar a sua profissão atual. Hoje, você irá ter acesso à primeira aula do workshop, onde eu irei te explicar as vantagens dessa profissão, como vou ter uma ótima renda complementar ou até mesmo uma boa remuneração mensal, se você achar que a demanda é boa para você. Bom, eu irei te explicar como você poderá faturar com apenas 4 dias de trabalho por mês ou menos de 10 horas por semana, o valor médio de R$12.000. Isso porque o valor da hora do perito está em torno de R$350 e uma perícia apenas demanda em média de 8 a 10 horas. Faz a conta. Ou seja, um laudo sai por volta de R$2.800 a R$3.500. Mas há casos em que o perito, chega a cobrar até R$20.000 numa perícia. Isso mesmo, com apenas um trabalho, você poderá receber honorários de R$18 a R$20.000. Mas eu quero te mostrar, quero te provar. Veja alguns depoimentos dos nossos alunos agora. Eu pedi R$5.691. Aí ótimo, aí o juiz mandou pagar. Eu coloquei R$2.900. 3.500, né? O primeiro lá nós colocou 6.300. Eu pedi R$2.500. R$3.000. R$4.000, professor. Olha, a média acho que dá em torno de mais ou menos uns R$2.000, contando tudo. Foi de 4.000. Na faixa de R$5.000. Ótimo. Eu peguei 2 processos de justiça paga, todos dois com R$2.000. Quanto que você vai receber, parceira, por uma perícia? Baixei um pouquinho, mas em torno de R$3.500 para 2 assinaturas. O valor que você irá receber por um processo que você faz em um dia, Márcio? O valor vai ser R$4.500. E eu utilizei o mesmo valor de honorários. E foi aceito já R$4.800. São 9.800. Para um processo? Para um processo. Esse já está aprovado, né? Inclusive já foi autorizado, aprovado, tranquilo? Sim, já foi autorizado e o último que eu pedi foi 6.600. Que era 16.000 que um perito pediu. Uhum. Só que aí uma das partes achou um pouco alto. Uhum. Né? Aí a juíza deu a decisão de 10. Mas aí ele demorou 1 mês, 15 dias para dar a resposta e já me colocou lá e falou assim, aceitando, já marca a perícia. Eu dei uma olhada lá, vi que estava tudo não estava fácil, assim, não, vou aceitar agora. Uma assinatura só, Sheila? Uma assinatura. R$10.000, é isso? Aí ela pegou, já peguei e falei assim, eu vou fazer isso aqui de imediato. Não Mas é tão... só se for, olha, já estão cobrando aqui para você pagar o churrasco. Porque Vamos fazer o churrasco. A famosa história de churrasco. Ou seja, uma perícia, uma assinatura, R$10.000. É isso aí. Uma nomeação aí, ela tá girando em torno aí de 20 a 80 mil reais. De honorários para você. De honorários para mim. Né? Ótimo. Agora, vejam essas decisões em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirma os honorários de R$3.000. Fixação dos honorários periciais de acordo com o trabalho a ser realizado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta Corte Estadual. Agora, já nessa outra decisão, o tribunal fixou os honorários periciais em R$3.200, dizendo que a fixação dos honorários periciais foi fixada de acordo com a dificuldade, complexidade e tempo despendido para a realização da perícia grafotécnica, valor condizente com o trabalho a ser realizado e que se compatibiliza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo. Agora veja esse caso em que o tribunal reduziu os honorários periciais de 18.000 para 8.000. Fixação da remuneração definitiva em R$8.000.
devendo o banco agravante, aquele que recorre, não é? Recolher tal quantia. Mas, neste outro caso, o Tribunal de Justiça desse estado manteve os honorários periciais no valor de R$18 mil por um único trabalho. E ainda diz que a decisão, que o valor foi muito bem arbitrado. Vejam. Nesse programa eu vou te passar toda a exata receita de como você também pode obter esses resultados trabalhando para a justiça e ainda poder trabalhar para empresas, bancos, câmaras arbitrais, escritórios de advocacia e muito mais. Afinal, quem nunca teve uma falsidade documental ou de assinatura? Detalhe, em que o valor de um exame grafotécnico como assistente técnico pode ser ainda mais expressivo, pois além da perícia em si, o profissional, terá que formular quesitos, analisar o laudo do perito e que em média se cobra em torno de R$3.500, mas podendo passar de 20 mil, conforme a complexidade do caso, como eu vou te mostrar e provar durante esse workshop. Graças a esses excelentes ganhos oferecidos aos peritos judiciais e extrajudiciais, hoje essa é uma profissão que vem chamando muito a atenção de muitas pessoas. Mas somente você, que está me acompanhando aqui, as minhas aulas, é que irá saber, como você poderá aprender tudo sobre as técnicas utilizadas para desvendar crimes que envolvam a escrita. Bom, você sabe que, da forma tradicional, o jeito de trabalhar para a justiça é prestando concurso público, certo? Mas da forma que eu vou te explicar agora, você nem precisa prestar concurso público, e já pode começar a trabalhar para a justiça em poucas semanas após o meu treinamento. Você pode confirmar isso até no fórum perto da tua casa. E muitas pessoas ainda dizem, que é preciso ter curso superior de direito ainda para ser perito judicial. Mas eu vou te mostrar como você pode fazer isso, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento jurídico e nenhum conhecimento na área. Já que o curso de formação de perito grafotécnico é destinado aos profissionais das mais diversas áreas. Exemplo, autônomo, empregado de uma empresa, independentemente da sua área, empresário de qualquer área, desempregado ou até mesmo aposentado, E o melhor, que não é necessário fazer concurso público e não precisa de nível superior para a maioria dos tribunais, inclusive os aposentados, ou aqueles que ainda buscam uma oportunidade e que têm uma ótima bagagem profissional, experiência, são recebidos com todo respeito e credibilidade pelo Poder Judiciário brasileiro. E não deve se preocupar com a idade limite, basta apenas que esteja munido do desejo de abraçar essa profissão. Mas, antes de te passar muito conteúdo de valor nessa aula, eu vou te mostrar como eu cheguei nessa profissão de perito judicial grafotécnico. Vamos lá. Eu devo ser mais ou menos como você, porque eu venho de família humilde. Papai era caminhoneiro e minha mãe do lar, de vez em quando fazia umas costuras, sabe? Então tudo foi muito difícil para mim, e para minha família durante toda a minha infância. Mas apesar de tudo, um conselho que meu pai me disse me tocou desde pequeno e marcou em mim. Ele me dizia: filho, alemão ele me chamava, estude, pois podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Assim, eu conseguia, com muito custo estudar e consegui concluir o meu curso superior. E como quase todo advogado em começo de carreira, eu queria ter muito sucesso na profissão. Mas eu queria, o quê? Mas eu não conseguia ter estabilidade financeira, eu queria ter estabilidade. E nem mesmo eu conseguia pagar as contas do mês. E isso me deixava muito ansioso, muito inseguro, E foi aí que eu comecei a dar aulas de direito, para que pelo menos eu pudesse garantir uma renda mínima mensal, que era pouco. Mas pelo menos comecei a gostar muito de dar aula. E a partir daí eu casei, tive filhos e a família começou a crescer, Mas você sabe que os custos também crescem quando a família cresce. Ainda mais porque eu tive problemas de saúde na família, que consumiam boa parte da minha renda, que já não era muito ali naquele momento. Foi bem difícil, não posso negar. Bom, e como advogado, eu também via, muita injustiça, como pessoas sendo prejudicadas por bancos, empresas de crédito, tendo seu nome incluído injustamente no SCPC Serasa, e os processos delas ficavam parados, da justiça, e eu não sabia o porquê. Sendo assim, eu fui até o cartório do fórum e perguntei o porquê que tinha aquela morosidade, aquela demora no julgamento.
E a diretora me disse o seguinte, que os processos estavam parados porque dependiam de conseguir nomear um perito judicial grafotécnico, justamente para analisar se aquela pessoa tinha mesmo assinado ou não aquele empréstimo, enfim. Só que não tinha nenhum perito disponível, devido à grande demanda de processos que tinha naquela vara civil, né? E necessitavam dessa perícia. Aí eu perguntei, e por que não tem perito disponível? É muito difícil passar esse concurso público? A diretora olhou para mim e sorriu, né? E disse, não, doutor, porque nem era necessário passar em concurso público, ela falou para mim. Bastava apenas a qualificação técnica adequada e que o juiz já poderia nomear após o cadastro no tribunal. E a princípio, gente, eu achei legal a ideia de ser perito, sabe? Deu um estalo. Mas eu também achava que isso podia atrapalhar minha profissão. Pois, como eu ia conseguir advogar, dar aula, fazer minha pós, mestrado, doutorado e perícia? Aí entrou minha mulher, na parada aqui, minha esposa, que sempre quis o meu bem. E ela me disse, amor, não existe falta de tempo. O que existe é falta de interesse e de vontade de seguir em frente. Gleibe, você tem os finais de semana livre. Então planeje um dia para que você possa fazer perícia no final de semana. No outro final de semana você descansa e fica conosco, com a sua família. E foi aí, gente, que me veio a grande sacada de ser um perito e tudo mudou para mim. Pois eu, gente, fiz diversos cursos na área, comecei a estudar de forma muito aprofundada, virei um expert em grafotécnica. E aí, gente, os juízes começaram a me chamar para trabalhar através de diversas nomeações e em várias regiões do país, detalhe, por falta de perito. E trabalho e dinheiro para mim, gente, graças a Deus, nunca mais faltou. E o melhor, ainda eu consegui aplicar a justiça e ajudar as pessoas sem mesmo ser juiz de direito. Hoje, eu sou doutor em direito, pessoal, tenho doutorado já defendido, enfim. Atualmente eu estou pós-doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina, com término agora, no final do ano. Além de ser autor de mais de 100 obras literárias, entre elas, gente, o livro Perícia Grafotécnica da Prática, esse aqui, tá bom? Esse aqui pertinho. Esse aqui, Tribunal, Como Trabalhar no Tribunal na Função de Perito, ambos lançados pela editora Ícone. E o mais novo, né, gente? Temas importantes de perícia com ênfase na grafotécnica pela editora GFT. Tem esses 3 livros aqui, ó, disponíveis para vocês. Eu tenho experiência, gente, em ministrar curso de formação de perito e já promovi mais de 100 palestras sobre esse tema, claro. E já formei, por meio dos meus cursos, mais de 10 mil peritos nesses últimos 10 anos. Conheci muita gente, viu, pessoal? E quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por dar aulas, pois a minha missão de vida é ensinar. Isso é fato. E é por isso que também eu passei a ensinar como ser um perito grafotécnico. E graças a Deus, sem dúvida, gente, inúmeros dos meus alunos obtiveram também grandes resultados, com diversas nomeações. Então, agora eu quero dividir tudo isso com você. Ou melhor, multiplicar. Vamos? Curtíssimo período de 6 meses, foram 52. Então, em 6 meses, você já teve 52 nomeações. É isso? De processo? Só em Santa Catarina? Só em Santa Catarina e em poucas comarcas. Por exemplo, na comarca aqui da minha cidade, eu já tive 12 nomeações. Só da comarca daqui. Eu estou com 12 perícias. São 3 meses, né? 3 meses. E eu já recebi 19 nomeações. A última que eu recebi faz uma semana. Fiz uma semana e na semana seguinte eu já recebi a primeira. Acho que uns 4 dias. Opa! No correr da semana eu recebi mais 3. Eu estou hoje com 4 perícias. Eu já fui nomeada, estou na 15ª. 15ª? Em 2 meses, minha amiga? Quando voltou do recesso, eu tive 10 nomeações, entre fevereiro e março. 4 meses depois de ter pego o seu certificado e ter feito o cadastro. Somente tendo o nível médio. Isso é importante ressaltar. Você está num total de quantos processos? 32 processos. Hoje eu tenho 35 nomeações. 35 nomeações em 2 meses. 2 meses. 2 meses. Isso dá então, praticamente 17 nomeações por mês. No mês. Em um único dia, tá vendo aí, no dia 4, há 3 dias atrás, eu recebi, fui nomeado, na verdade, em 10 processos. Tá? Então isso aí foi com muita ajuda aí do nosso professor,
o Gleib, tá? A Jus Expert. Até hoje, em 53 processos. Essa semana, eu fui nomeada de uma só vez pelo NUPEG, que é Rio Grande do Norte, em 11 processos. Até semana passada eu estava com 61, essa semana eu já estou com 63, tive mais 2. Até que chegou um ponto que esses dias aí veio 13 em um dia. E eu faço questão, meu querido Gustavo, se você me permitir, de colocar exatamente o teu recado que você colocou no grupo exclusivo de alunos, em que você printou a sua tela aqui de caixa de e-mail e colocou 13 nomeações em um único dia, meu caro amigo. 13 nesse dia, depois de 2 dias desse eu tive mais 2, e depois de mais 2 dias eu tive mais 5. Eu lembro que eu fechei a semana com 20. Eu tive 88 nomeações e declinei em 7. Então, hoje eu estou com 81 nomeações. 81 nomeações em 5 meses. É isso aí, meu querido amigo? Exatamente. Bom, esses são apenas alguns casos, gente, que eu gravei, ou alguns vídeos com os nossos alunos. Mas no final desta aula, eu vou te falar onde você pode encontrar milhares de nomeações dos meus alunos. Que, obviamente, gente, não dá para mostrar todas aqui agora. E também eu vou te contar o porquê eles conseguiram ter o sucesso. Então, por favor, assista essa aula até o final. Mas, professor, o que é nomeação? A nomeação acontece, gente, em um determinado processo que precisa de um perito judicial com algum tipo de especialidade para fazer um laudo, dar sua opinião sobre um assunto que o juiz não tem conhecimento, que é no caso da perícia grafotécnica. Aí o juiz, ele chama um perito daquela área, e este perito, ele diz se aceita ou não aquela nomeação, e se aceitar, já envia a proposta de pagamento dos honorários. E o novo Código de Processo Civil, agora 2015, estabelece que o juiz, gente, ele pode nomear um perito, considerando 2 critérios. Qual o primeiro? É a equidade. O que, gente? Distribuindo as perícias de maneira uniforme entre peritos pertencentes à lista de peritos daquele tribunal. O segundo é a capacidade técnica. Mas o que chama a atenção aqui é o primeiro critério, que é da equidade, que mesmo para peritos inexperientes, tem praticamente todas as mesmas chances de trabalhar como um perito, gente, mais experiente, desde que mostre que está devidamente capacitado. E é justamente isso que eu quero te mostrar aqui, como ter o conhecimento necessário para ajudar o juiz de direito. E outra coisa, que é indispensável e que o perito, gente, é que o perito seja leal com o juiz, diligente, honesto, imparcial. E esse perito ainda poderá, o que, gente, ter outro emprego, ser profissional liberal, aposentado ou até mesmo desempregado. E veja, meus amigos, que isso não é só nomeação que o curso de perícia grafotécnica traz de benefício. Olha o caso da Maria Silvia, por favor. Abre aspas. Professor, com minha carteira e o curso que fiz com o senhor, o meu salário na imobiliária aumentou em 50% fixo, mais uma gratificação. Gente, isso apenas por constar o currículo, né, no currículo dela, o nosso curso. Perito judicial, meus queridos, é uma atividade em plena ascensão e com uma escassez considerável de bons profissionais, principalmente porque a maioria das pessoas não vislumbraram ainda essa oportunidade de atuar, que é junto ao Poder Judiciário, já que esse nicho não é divulgado em faculdade e muito menos, né, gente, em grandes universidades. E, gente, a grande vantagem dessa profissão é que é uma enorme quantidade de processos em todos os órgãos do Poder Judiciário. Veja, de acordo com o relatório da Justiça em números de 2021, que é o mais recente, publicado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o estoque de processos pendentes em todos os órgãos do Poder Judiciário foi de mais de 75 milhões de processos. E esse número só aumenta com os anos, mesmo pós-pandemia. Isso reflete, gente, a demanda extraordinária de trabalho que os peritos judiciais e assistentes técnicos têm. Informa as estatísticas que mais ou menos 20% dessas ações necessitam de algum tipo de perícia. Ou seja, mais de 15 milhões de processos precisam de peritos. Não é uma demanda altíssima, meus caros? Gente, é a necessidade de realizar
perícia grafotécnica, ela acompanha os riscos também de fraudes que está crescendo muito no Brasil. Aqui houve um aumento de 12% em 2018 a 2022, gente, de empresas vítimas de fraudes, que foi publicado aqui, gente, pela PwC. E o levantamento envolveu 1.296 executivos em 53 países e regiões. Bom, segundo esse estudo, gente, enquanto os registros globais diminuíram 3% no volume, de 49 para 46, no Brasil aumentou de 50% para 62% de fraude. Bom, professor, mas, afinal de contas, o que é perícia grafotécnica? Bom, meus futuros peritos e peritas, a perícia grafotécnica, gente, ela consiste na análise de uma grafia em uma assinatura e também outros tipos de escrita manual. É uma técnica, gente, frequentemente utilizada no meio judicial para descobrir fraudes de assinaturas. Trata-se de uma maneira confiável de identificar a autenticidade em assinaturas e também em documentos. A importância em assinar um determinado documento, gente, significa o quê? Avalizar a sua autenticidade. Significa dar fé àquilo que está escrito. E mesmo com alguns documentos digitais como tem hoje, né, a assinatura escrita ainda é responsável por mais de 90% dos documentos assinados no Brasil. Isso porque, gente, a perícia grafotécnica, ela pode ser feita em uma procuração, em um contrato, em um empréstimo, em uma escritura, um cheque, uma nota promissória, recibo de pagamento, juntamente com o patrão, folha de ponto, atestado médico, gente, e testamento, tantos outros. Inclusive, nós aplicamos a perícia grafotécnica na identificação de uma carta suicídio, sabia? De uma carta de ameaça, podendo até mesmo ser periciado, pasmem, mas existe, mensagens deixadas na porta de banheiro ou no espelho do banheiro de uma empresa, por exemplo. Professor, mas como comprovar a autenticidade ou a veracidade dos fatos se alguém está negando a autoria caligráfica daquela assinatura? E como assegurar que seja feita justiça e que a verdade seja revelada? Boa pergunta. E é para resolver essas e muitas outras questões que juízes, desembargadores, promotores, advogados, ministros, empresas têm que recorrido a quem? A perícia grafotécnica, visando esclarecer dúvidas referentes ao quê? A essas assinaturas questionadas, que são feitos através de quem? De um perito. Esses lançamentos gráficos, ou seja, assinatura, geralmente têm autoria negada por determinada pessoa, fato. E nesse cenário, gente, que aparece a figura de quem? Do perito grafotécnico. Um especialista capaz de suprir o que, gente? A ausência de conhecimento do juiz e para seja esclarecido aquele processo. Bom, agora presta atenção no que eu vou te ensinar agora, porque depois disso eu vou te lançar um desafio. Tudo que nós escrevemos é oriundo do nosso cérebro e é executado por nós de forma inconsciente. Como, por exemplo, vejam esse vídeo primeiro, em que um deficiente físico que amputou os 2 braços consegue escrever perfeitamente com a boca. E nem mesmo seus gestos gráficos não foram alterados. Restando, gente, à sua boca apenas o dever de interpretar as ordens cerebrais. O que prova, desta forma, gente, que a pessoa que tem uma escrita inconfundível, individual, e, portanto, é perfeitamente possível identificar alguém através da escrita. A semelhança da minha letra hoje com a boca é idêntica à forma que escrevia. Interessante, não é? Entretanto, gente, a assinatura não é carimbo. Desta forma, atenção, não existem 2 assinaturas iguais, mesmo sendo da mesma pessoa, feita no mesmo momento. O perito, gente, ele tem que saber disso. E no grafismo, muitas vezes, observa-se a mudança de intensidade de cor, claro, escuro. Isso ocorre pelas alternâncias naturais de pressão e velocidade quando você está escrevendo. O que fixa a diferença entre movimentos mais leves e mais rápidos e outros que são pressionados e também lentos. Dito tudo isso, gente, que eu te expliquei, eu vou te passar um desafio. Para você, o que dizer se essa segunda assinatura de baixo foi feita pelo punho da mesma pessoa da assinatura de cima. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica incandescente com mais de 2.000 patentes. Compare tudo.
Igual eu acabei de ensinar. Pressão, velocidade, distorção, traço, gesto gráfico. E respondo o desafio que eu vou deixar abaixo desse vídeo, aqui na página. Bom, este é o primeiro desafio. Amanhã terá outro desafio, tá certo, gente? No próximo vídeo da série. E o terceiro desafio será depois de amanhã. Esses desafios, gente, tem uma quantidade limitada que, para quem? Para as 2 primeiras 1000 pessoas. Tudo bem, pessoal? Que fizeram exatamente ele. E quem acertar 2 dos 3 desafios vai receber um certificado ao final desse workshop no domingo. E nesse episódio, gente, final da série, eu também vou te dar a resposta correta de todos esses desafios. Bom, e todos os dias, antes da próxima aula, eu vou sortear este meu novo livro. E, gente, para quem fizer o desafio, combinado? Então você tem que fazer o desafio todos os dias, que vai concorrer ao nosso livro autografado. E se você ainda, gente, tiver alguma dúvida, eu vou abrir daqui a pouquinho para mensagens, para você mandar os nossos grupos do WhatsApp. Por algumas horas, então aproveita. Lá também, gente, eu vou divulgar o link do sorteio dos livros, tá certo? Que a gente vai fazer ao vivo. Então, gente, se quiser entrar para tirar uma dúvida ou deixar uma mensagem, clique no link da descrição abaixo desse vídeo e eu e minha equipe ficaremos muito felizes em te responder. Mas, para você conseguir receber as informações corretas e confiáveis, você precisa adicionar um dos administradores do grupo como seu contato. Salva ele aí no seu celular. Então não se esqueça, adicione um dos administradores do grupo como seu contato. E se você tiver uma pessoa que você gosta, né, gente, para mostrar a sua oportunidade, não deixe de compartilhar esse vídeo. Coloca lá no grupo da família, dos amigos. Imagina você ajudando aquele amigo que precisa de um trabalho, ou seus pais que estão aposentados e precisam, né, de uma renda extra. Enfim. E amanhã, na próxima aula dessa série, gente, de maneira bem simples e didática, eu vou começar a te mostrar a melhor forma de como você deve propor os seus honorários para maximizar os seus lucros. E também como preparar para obter grandes resultados, onde? Na sua carreira. E ainda como identificar se uma assinatura é verdadeira ou falsa, analisando apenas o sentido pela qual ela foi escrita. Além de te mostrar também o resultado de mais alunos, inclusive de uma aluna que conseguiu faturar R$120 mil em apenas 6 meses. Bom, enquanto não sai a próxima aula, que é amanhã, do workshop, eu te convido a visitar minhas redes sociais. Você pode buscar como Professor Gleybe Preti ou Jus Expert. E tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Lá você verá muito conteúdo gratuito. Provavelmente, muitas dúvidas que você tem serão sanadas lá, pessoal. Tudo sobre essa profissão, inclusive com comentários de muitas pessoas que buscam o mesmo objetivo que você. E ainda, nos destaques lá do nosso Instagram, você poderá ver uma quantidade enorme de alunos que me mandaram suas nomeações apenas nesses últimos meses. Tem muita gente, tem muita coisa lá mesmo. Vai lá e confere, tá certo? Se não tem muita demanda para muitos alunos que estão começando agora como você. Bom, e agora eu vou te contar o que prometi. O porquê que os nossos alunos tiveram sucesso. Bom, mas para isso, eu vou ter que te contar uma história. Uma vez, um determinado professor, dando uma aula de história, perguntou aos alunos: Martin Luther King desistiu? Os alunos: não. Beleza. Moisés desistiu? E os alunos: não. Bem. Mahatma Gandhi, líder indiano, desistiu? E os alunos disseram: não. E Elivelton Anoedo desistiu? Os alunos disseram: professor, não sabemos quem ele é. E o professor sorriu e disse: vocês não sabem quem ele é porque ele desistiu. Ninguém se lembra, meu caro, de quem desiste. E esse é o segredo dos nossos alunos, que têm, obviamente, o sucesso esperado. Eles não desistem. Então, se você quiser ser lembrado na história pelas pessoas que você ama, não desista. Não é, gente, como você começa, é como você termina. Não é como simplesmente começar forte, mas é terminar forte. Você está em 2023 e já vai desistir assim tão rápido? Gente, então eu quero te ver amanhã
nessa jornada, tudo bem, pessoal? Durante toda essa jornada. Não desista. Eu te espero amanhã. Combinado? Meu muito obrigado. Boa noite.